Deus é santo, Ele está aqui. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse espaço virtual, social, para vos transmitir a boa e perfeita palavra de Deus. Obrigado a todos por vossas orações e pela vossa compreensão quanto às minhas atividades e demandas pessoais. Meus irmãos, nesse domingo, dia 9 de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Aproveito aqui a oportunidade para felicitar a todos os nobres colegas, obreiros, ministros do Evangelho, pastores, igrejas e dirigentes pelo vosso dia. Deus continue te abençoando e te fazendo exitoso nesta tão sublime vocação. Vós sois homens de boa vontade, a quem o Senhor quer bem. Felicito também meu nobre pastor Carlos Alberto dos Santos, aqui da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Vamos à nossa lição de hoje? Lição de número 10. Desenvolvendo uma consciência de santidade, cujo texto bíblico encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Vamos ler juntos o nosso texto áureo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículos 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. E 3 são os objetivos de nossa aula de hoje. O primeiro, apresentar a perspectiva bíblica de santificação. Segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E o terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Qual a perspectiva bíblica de santidade, ou seu sinônimo santificação? Quais os seus estágios, sua abrangência e seu propósito para a vida do cristão? Vamos compreender um pouco mais sobre isso? Vamos à nossa introdução? O cristão que iniciou a sua jornada de fé com Cristo tem uma consciência de que Deus é santo. Portanto, o cristão deve viver uma vida santa durante a sua jornada ou caminhada para o céu. Percebam que na introdução o comentarista da lição dá um destaque para a definição de consciência e podemos defini-la como uma qualidade da mente. Ela é a percepção dos fenômenos relacionados à própria existência, ou ainda a capacidade de perceber aquilo que está dentro e fora do ser. Na religião, ela é o meio metafísico da revelação da verdade, baseada na fé. Na filosofia, a consciência é compreendida ora como algo ilusório ou como fonte para o conhecimento da verdade. No sentido laico, secular e até jurídico, conforme nossa Constituição Federal, consciência ou liberdade de consciência é a autonomia, a liberdade que o indivíduo tem para professar o que quiser, qualquer crença religiosa, filosófica ou política. Mas, para o cristão, a partir da Bíblia, a palavra de Deus, somente uma pessoa regenerada por Cristo pode ter ou despertar uma consciência de santidade, que é o desejo de viver para Deus e não para si mesmo. Sob o auxílio do Espírito Santo, ele está desperto, acordado e lúcido com relação às verdades eternas de Deus. E estas estão na palavra de Deus. E é impossível para o cristão desenvolver uma consciência de santidade sem ela, pois a Bíblia é a nossa base de fé, nosso fundamento principal da confissão cristã. É por meio dela que somos levados a compreender o que Deus quer para nossas vidas e como desenvolver com ele uma intimidade, um relacionamento íntimo, o que chamamos de comunhão do crente com Deus. É por isso que no final da introdução aí na revista nos diz que nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu.
Isto é muito importante durante e no final de nossa jornada cristã, quando alcançarmos o alvo eterno, os céus, aonde o Senhor está. Para isso, o Senhor exige-nos santidade. Afinal de contas, um cristão que diz que foi salvo, mas vive da mesma forma de outrora, quem assim o vê, lhe perguntará: foste salvos do quê? Lamentavelmente, quando isso ocorre, constitui-se numa grande tragédia religiosa. O célebre pregador Charles Spurgeon, do século XIX, já afirmava que a santificação é o lado visível da salvação. O primeiro ponto da lição assim nos diz: a perspectiva bíblica da santificação. Primeira parte: santificação no Antigo Testamento. Claro que aí, tanto na primeira parte como também na segunda, tratará sobre aqueles principais termos relacionados à santidade ou santificação na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, temos aí a menção de dois termos ou palavra. Primeiro, santidade, que é um substantivo masculino, que significa aquilo que é posto à parte, separado, no caso aqui, referindo-se a Deus. O segundo termo é um verbo, santificar, traz a ideia de dedicar ou ser consagrado. E já podemos prosseguir para a segunda parte, a santificação ou termos relacionados a ela no Novo Testamento. Na língua grega, santificar possui o sentido de purificar, o ato de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. E claro, isso faz alusão à regeneração, como uma obra divina, do alto, de natureza espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, essa referência bíblica é citada nesta parte da lição, expressa que nós fomos lavados pelo Espírito Santo. E lavados na língua grega é apoluio, que significa afastado. Ou seja, desde nossa conversão, o Divino Espírito tem nos afastado do pecado. Observem, há um quadro aí do lado direito que traz esses termos da língua hebraica e grega de forma transliterada para a língua portuguesa. Alguns termos encontrados em nossa revista, e outros eu apenas aí inseri para ampliar a nossa compreensão. O primeiro, do hebraico, é kadesh, um substantivo, santidade, que aparece na palavra de Deus, esse termo aproximadamente 469 vezes, cujo sentido ou significado é posto à parte. O segundo termo no hebraico é kadash, traz a ideia de santificar, consagrado ou ser consagrado, ou ainda evoca a ideia de ser limpo para brilhar em um lugar alto. Algo que primeiramente foi separado, depois limpo, para em seguida ser usado em um certo ou com um certo destaque. O próximo termo do hebraico que eu aí coloquei é kadesh, que significa aquilo que foi separado para uso exclusivo de Deus. E outro termo semelhante a esse é kiddushim. Kiddushim refere-se ao noivado judaico, e ele era efetivado diante dos anciãos de Israel, dos pais, quando o noivo, então, introduzia no dedo anelar de uma das mãos da noiva um anel ou aliança, e assim expressava como juramento, naquele momento, a sua noiva: através desse anel ou dessa aliança, és consagrada a mim. Em um sentido figurado, metafórico, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, também estamos em um kiddushim, em um noivado espiritual com Cristo. Ele foi aos céus, mas breve voltará para nos levar para junto dele. E a nossa aliança ou selo é o do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Até o retorno de Cristo para nos arrebatar, estamos preparando o enxoval para esse encontro. E o enxoval espiritual do crente é aquele mencionado em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E por fim, temos aí dois termos na língua grega do Novo Testamento. O primeiro
é o termo para santo, hagios, e o segundo, que está em nossa lição, hagiazo, cujo sentido é limpar profundamente, purificar. Na terceira parte desse primeiro ponto, nos diz a santidade exigida pela palavra. A palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Santidade não é uma criação de um conselho doutrinário, não veio da cabeça de um homem ou de algum líder religioso. Santidade na Bíblia Sagrada não diz respeito ao sentido do adjetivo de tratamento para um bispo ou papa. A santidade é uma doutrina bíblica. Ela não é um acessório ou algo opcional para o crente, mas uma exigência, uma responsabilidade do salvo em Cristo Jesus. O pastor George Whitefield, do século XVIII, assim afirmava: é uma verdade indubitável que toda doutrina vem de Deus e leva a Deus, e aquilo que não tende a promover a santidade não é de Deus. Prosseguindo então agora ao nosso segundo ponto da lição, a santificação e seus estágios. Primeira parte, a realidade da santificação. Conforme a teologia wesleyana, a salvação é compreendida como a primeira obra da graça de Deus. E quando Deus converte um homem, claro, ele quererá continuar trabalhando na vida dele. É aí que manifesta-se a segunda obra da graça de Deus, a santificação, que é uma operação espiritual interna de purificação da natureza carnal e pecaminosa. E isso é tal, meus irmãos, que a realidade da santificação em termos bíblicos é compreendida como um ato, um estado e um processo. Acompanhe aí no slide. A santificação, em primeiro lugar, ela é um ato diz respeito à separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um estado sob uma nova condição. E em terceiro lugar, ela é um processo cujo propósito é assemelhar o crente, o salvo, a Cristo. E no final dessa primeira parte, na revista, nos informa que a santificação bíblica é um processo, né, que envolve pelo menos 3 estágios. E isso veremos na próxima parte. 3 estágios da santificação. Essa é uma forma clara para compreendermos essa ação divina em nossas vidas. Se a santificação diz respeito a um processo, ou seja, aquilo que tem a ver com uma ação continuada e prolongada, ela possui etapas ou estágios, que são estes. Observe aí no slide. O primeiro estágio da santificação é o inicial, ocorre no ato da conversão, também chamado de estágio posicional, porque agora o convertido assume essa nova posição de filho de Deus, salvo em Jesus Cristo, onde ele afasta-se daquelas coisas que desagradam a Deus e, mais do que isso, aproxima-se de Deus a fim de agradá-lo. E isso já faz parte do segundo estágio da santificação, chamado também de santificação progressiva, o crescimento gradual em conhecimento e santidade. E o fortalecimento disso ocorre através do desenvolvimento das disciplinas espirituais, da meditação da palavra, oração e jejum. E o terceiro estágio da santificação é o final, ou santificação final, que refere-se à glorificação, que ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja, a transformação sobrenatural de nosso corpo, uma libertação total, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. E na última parte, o alvo da santificação, tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Há 2 referências mencionadas aí, a última de Mateus capítulo 5, versículo 48, são palavras do Senhor Jesus Cristo sobre nós, de que devemos ser perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, devemos nos vestir de perfeição. Mas essa perfeição, como aspiração para a vida cristã, ela é absoluta? Vejamos então o que nos diz o comentarista dessa lição, pastor Osiel Gomes, no livro de apoio da Escola Bíblica Dominical, na página 116. Diz ele:
Ao se falar da exigência da santidade pela palavra, não quer dizer que ela esteja cobrando de nós, nesta vida, uma exigência absoluta, perfeita. Isso é impossível em nosso corpo mortal. Afinal, somos seres falíveis, humanos e pecadores. Paulo falou que pela graça de Deus se tornou um homem santo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 10. Nós podemos dizer o mesmo, pois somente por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e da graça do Senhor podemos ser capacitados para desenvolver um padrão de vida santa que agrade a Deus em todos os sentidos. E também sobre o alvo da santificação, diz-nos ele aqui na página 118. Vemos que o alvo da santificação é que a nossa transformação nos eleve ao nível de Jesus Cristo. Como é maravilhoso o cristão saber que, ainda que seja fraco, pequeno e cheio de defeitos, o poder do Espírito Santo habita no seu ser, agindo para que sejamos mudados e transformados para sermos como Cristo é. Que maravilha, não é mesmo? Mas observem, meus irmãos, aí do lado direito, há um quadro com uma interrogação. A Bíblia nos chama de santos, ela ordena-nos que sejamos santos, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Agora, santos e queiram de qual tipo? Vejam, em Atos capítulo 9, versículos 13 e 32, aos Romanos capítulo 16, versículo 2, Efésios capítulo 4, versículo 12, e 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, os santos aí citado refere-se ao corpo de Cristo, os cristãos, a igreja. E assim, eles são chamados em referência ao seu caráter piedoso, que diz respeito às condições de um salvo. Portanto, meus irmãos, os cristãos, eles são santos pela virtude de sua conexão com Cristo. E, de maneira básica, esta é a descrição bíblica de santos, ou santo. Na tradição católica romana, a pessoa se torna um santo a menos que seja beatificada e canonizada por um papa. Mas na Bíblia, todos aqueles que recebem Cristo pela fé tornam-se santos em um processo de santificação. Os santos católicos são venerados, recebem até oração e são descritos como estando no céu, próximos do trono de Deus. Na palavra de Deus, os santos, aqueles que estão vivos, ainda estão na terra. Aqueles que já partiram e descansam no Senhor, ainda não estão de fato nos céus como destino final dos salvos. E estes são chamados para orar, adorar exclusivamente a Deus. Amém? E no terceiro e último ponto de nossa lição, o julgamento do Deus Santo. A primeira parte, o Deus Santo. À luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos. Santidade é um atributo de Deus e de tudo que é adequado para a associação com Ele. Neste quadro à direita, nós temos uma ênfase à santidade de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus. E é um aspecto de sua natureza que nós devemos estudar muito e frequentemente. A santidade de Deus, meus irmãos, ela é singular, única. Não há ninguém como Deus, totalmente santo, o mais digno, mais sublime. E para o homem ser santo, ele precisa compreender que Deus é isso, digno, merecedor de toda honra, glória, de todo o nosso serviço e santidade. E quando reconhecemos esse valor de Deus, vemos ele como algo tão belo, tão valioso, glorioso, que desejaremos abandonar os nossos padrões humanos, mundanos, a fim de nos dedicarmos totalmente, inteiramente a Deus. Glórias a Jesus. Segunda parte, santidade exigida a todos os crentes. Como membros do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. O crente, ele replica as obras, o caráter de Cristo no mundo, através de seu comportamento e suas ações, que redundam em louvor a Deus, diante de todos os homens. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14,
insta-nos que sem santificação ninguém verá o Senhor. O céu, meus irmãos, é um lugar santo. Todos os seus habitantes são santos. Suas atividades são santas. Como se sentiria, porventura, uma pessoa não santificada se conseguisse chegar no céu? Com certeza ela não se sentiria à vontade, porque o céu não combina, nada tem a ver com irregenerados, com não santificados. Por esta razão, afirmamos que é impossível que uma pessoa não santificada pelo Espírito Santo, que é o agente da santificação, é impossível alguém desse tipo chegar no céu. E o pastor Aziel Gomes, o comentarista da revista, no final dessa segunda parte, diz-nos: empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. E a última parte, santidade e justiça de Deus. Nem o homem ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Quando nós compreendemos os atributos ou qualidades divinas que dizem respeito à essência e à natureza de Deus, entre eles a santidade e a justiça, fica claro para nós que Deus, ele é justo e não deixará o mal e o pecado impunes, pois ele não tolera o mal. Por isso, o crente, quando necessário, volta-se a Deus em arrependimento e confissão. E esse é o caminho da restauração. Somente assim ele recebe perdão como uma resposta da misericórdia, da graça de Deus. Meus irmãos, chegamos então à nossa conclusão. Leia-na comigo. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Após esse breve estudo, é claro para nós que a santificação é indispensável. Somente assim teremos comunhão com Deus e passaporte para os céus, que é o nosso destino final. Então, não criemos obstáculos a isso. Não negligenciemos a oração, a palavra, porque é engano alguém pensar que está vivendo plenamente a sua salvação se ele estiver negligenciando a santificação. E ainda de uma forma simples e prática sobre o que não é santificação ou santidade e o que é santidade. Vamos ver juntos? Santidade não é autoflagelação, fator de manipulação e controle sobre a vida alheia. Santidade não é opressão. Santidade não é algo impossível de alcançar. Santidade não é tipo uma mercadoria para ser negociada. Santidade não é religiosidade e legalismo. Santidade é um princípio divino que cada crente deve seguir e alcançar. Santidade é a voz que me diz onde posso ir ou estar. Santidade é a minha identidade. Santidade é a revelação a quem eu pertenço. Santidade é a marca da igreja. Santidade é o melhor estilo de vida para se viver. Santidade é a medida certa do tamanho do meu compromisso com Deus. Minha fé é forte, Ele nunca me deixará.